A escrita salvou a minha alma do declínio. No íntimo do meu ser, anseio em dizer que essa afirmação não passa de mais um dos meus exageros artísticos. Mas, para o bem ou para o mal, não é. Aos 10 anos de idade, percebi que eu, até então me entendendo como uma mulher, ou melhor, uma menina, estava me apaixonando por outra. O que hoje vejo como um dos amores mais puros que já tive, na época não passava de uma cruz a ser carregada. Bem mais nova, eu fui recebida não com questionamentos, mas com brincadeiras clássicas, quando eu revelei minha primeira paixonite por um garoto. Mas quando no auge da minha ingenuidade infantil admiti sentir o mesmo por uma garota, minha própria mãe me condenou ao inferno. As crises de ansiedade, por fim, tiveram início. Eu me sentia aprisionada na minha própria mente. Eu não era bem-vinda no paraíso que até então acreditava como sendo o meu único caminho para conhecer meus avós que já partiram, e isso para uma criança extremamente angustiante. Quando revelei isso aos meus amigos, a situação não melhorou. As meninas se afastaram, e os meninos tentaram me conquistar como se fosse possível me curar dessa terrível doença chamada amor feminino. Guardo sequelas dessa época em mim até hoje, tantos anos depois. As crises de ansiedade se tornaram crises de pânico. Crises de identidade dificultaram meu processo de descobrimento acerca do meu gênero. E, tão nova, não me senti digna de viver. E quando pensei que não havia escapatória de mim mesma, uma professora me apresentou o que hoje enxergo ter sido a salvação daquele pobre anjinho maltratado. A escrita. Por favor, caras formiguinhas, não me entendam mal. A terapia é fundamental para que a gente possa entender as nuances da nossa mente. Mas enquanto meus tormentos eram lidos como frescura, a escrita se tornou minha fiel companheira. As histórias fantasiosas me aproximaram dos meus amigos. Não os culpo pela maneira como reagiram à diferença. Éramos crianças aprendendo a ser humanas, enfornadas numa escola particular que detestava a nossa presença ali. Escrevi uma história de paixão tanto quanto problemática e preocupante, considerando o fato de que eu era uma criança de 10 anos e interessada em escrever sobre o amor entre mulheres, mesmo que soubesse tão pouco sobre. Essa história, caras formigas, era péssima. Apesar disso, tenho vontade de abraçar minha pequena eu quando me recordo da felicidade em que eu me encontrava enquanto desbravava a escrita criativa pela primeira vez. Contar histórias se tornou algo além da minha fuga da realidade. Se tornou meu mantra, e foi capaz de salvar minha alma do declínio iminente. Um pouco de mim, minhas pequeninas formiguinhas, está intimamente conectado a cada linha, frase, diálogo, descrição de paisagem e criação de personagem que tenho o prazer de escrever sobre. As minhas experiências, por mais que poucas, tendo em vista o curto tempo que eu caminho por esse mundo, são um pontapé inicial de cada história criada. E por esse motivo, comecei a ir em busca de novas vivências. Não falo somente de loucas aventuras, como pular de paraquedas ou escalar uma montanha. E por mais que eu talvez jamais faça nenhuma dessas atividades, me instiga o sabor do novo. Falo de conversas, novos pontos de vista, buscar entender as motivações do outro assim como entendo as minhas. Não tomamos nenhuma decisão do mais absoluto nada. A bagagem que carregamos nos auxilia na tomada de decisões. Quero entender o íntimo do ser humano para descrevê-lo com aptidão. Recentemente tenho buscado a arte fora das linhas, só para trazer o que aprendi para elas mais uma vez. Um disclaimer aqui rapidão antes de continuar o assunto. Pelo amor de Deus, já é a milésima vez que eu tô gravando essa parte do roteiro, porque toda vez que eu vou gravar, ou eu começo a morrer, ou eu tuço horrores, ou eu desaprendo a ler, a escrever também, pelo amor de Deus, enfim. Vamos continuar, vamos lá. A música é um dos principais ajudantes nessa caminhada. Os livros são fonte de conhecimento infinito, e mídias audiovisuais são encantadoras. Mas as paisagens, elas têm um toque especial de arte e intimidade que é quase impossível descrever. A impossibilidade descritiva é apaixonante, intrigante e principalmente instigante. Sentir a brisa em suas bochechas. Sentir a brisa em suas bochechas tocar, ou sentir o cheiro do almoço sendo feito na vizinhança, admirar o sol ao longe se pôr, cintilar da lua numa noite nauseante, ou ouvir conversas cotidianas que nada agregam na nossa vida, mas permanecem sendo deliciosas de se apreciar. Eu acho que eu revelei um segredo. Eu adoro ouvir conversas que, vistas superficialmente, não possuem importância, mas que valem a pena escutar. Nem sempre sinto vontade de participar da roda, apenas almejo apreciar o modo como se fala, as emoções transparecendo e as mais diversas opiniões sobre o assunto na mesa. Às vezes me decepciono,
outras vezes fico admirada. Mas a regra é clara. Uma hora ou outra, o que eu ali observei será posto em cena. Deste modo, estou em constante aprendizado para que a minha escrita seja capaz de tocar o coração de alguém. Se eu ao menos conseguir tocar o coração de uma pessoa com as minhas palavras, serei capaz de sentir a mesma alegria que eu senti na primeira vez que eu escrevi. Mas não somente de vivências vive o anjo. Eu busco fugir de se sentir superior ao mundo à minha volta. Portanto, quando eu escrevo sobre o Ceará, eu vou atrás de atormentar minha única amiga cearense. As vivências artísticas, isto é, a arte que eu consumo, como por exemplo livros e filmes, é de extrema importância para ampliar meu conhecimento acerca do mundo. Entretanto, ter uma conversa banal com alguém que realmente vive aquilo que eu quero escrever sobre é muitas vezes mais divertido. Além do mais, posso juntar o útil ao agradável, quando eu pergunto por fontes confiáveis acerca do assunto que eu quero retratar. E se não melhor pessoa para perguntar sobre novas fontes, se não aquela que entende do assunto? Por esse motivo, se você for meu amigo, saiba que em algum momento eu vou te atormentar, eu vou te obrigar e eu vou te convencer a falar sobre suas obsessões. Os meus amigos são as minhas formiguinhas preferidas. Eu não sei tudo sobre tudo, mas eu busco saber um pouquinho de cada coisa. Quando comecei a escrever Sangue de Gato, uma história de, se preparem, investigação paranormal inspirada em Branca de Neve com protagonistas lésbicas que se passa no Ceará dos anos 90, fui atrás de uma amiga sáfica e, obviamente, cearense. Durante a minha busca, encontrei um filme nacional chamado Sem Coração, que se passa no Ceará dos anos 90 com protagonistas sáficas. Fiquei em choque quando eu descobri que um outro alguém também pensou que o Ceará fosse um perfeito ambiente para contar histórias sobre lésbicas tristes. Arte é sobre isso. Se você tem o conhecimento necessário, poderá usar de inspiração para algo novo, algo intrínseco e fundamentalmente humano. E este é o meu objetivo na escrita, caras formigas cósmicas. Trazer identificação. Eu nasci no Brasil, eu escrevo sobre o Brasil. Eu nasci no Nordeste, eu escrevo sobre o Nordeste. Por mais chocante que pareça, tendo em vista meu sotaque, mas eu juro que eu nasci no Nordeste. Eu nasci queer, então eu escrevo sobre pessoas queer. Nasci sonhando em voar, então eu me torno um anjo para que nos corações dos meus ouvintes e leitores eu possa ser capaz de tocar. Portanto, vamos lá. Para saciar sua curiosidade, cara formiguinha curiosa, eu vou deixar aqui na descrição a minha conta no Wattpad. Eu quero deixar claro que eu tenho somente uma história finalizada, e eu penso seriamente em reescrevê-la. Mas sabe que eu nunca paro, eu tô apenas aprimorando um prato antes de servir ele. Até porque fazem anos que eu tô escrevendo praticamente um mundo inteiro de histórias. Além dessa história, que é uma releitura de A Bela e a Fera, com personagens aquilianos e tendo como um dos protagonistas uma pessoa indígena, que eu alerto em dizer que não é a melhor representação que eu já escrevi, e é por esse motivo que eu quero tanto reescrever essa história. Também tô publicando a minha primeira fanfic. Não julguem Sanjinho por escrever um pouquinho de tudo. Gun e Lee é um dos meus chips preferidos e eu me senti na obrigação de contar uma história sobre eles. Sangue de Gato ainda está em produção, e eu planejo futuramente reescrever o que eu já publiquei, mas está mais perto do que longe. Enfim, fugindo um pouco do roteiro agora, eu só quero deixar claro que tudo que eu escrevo meio que ainda está preso na minha cabeça. Eu escrevo vários poemas, eu escrevo vários rascunhos, mas eu ainda não cheguei a realmente publicar nada. Mas está sendo construído na minha mente. Eu sei que está sendo construído, eu sei que um dia eu vou contar histórias sobre lésbicas, gays, pansexuais, transgêneros, fadas, demônios, anjos, etc. Um dia eu vou conseguir contar. Enfim, eu me sinto viva enquanto eu escrevo, e eu recomendo que você também venha fazer parte dessa gangue chamada escrita criativa. Talvez você descubra como resolver seus problemas ao escrever um poema. Ou talvez apenas comece a entender suas nuances em um diário. Ou encontre personagens fictícios, um motivo para erguer um dos seus mais sinceros sorrisos. Com amor, seu anjinho da guarda. Antes do vídeo terminar em si, eu quero ler um poema, um texto, não sei exatamente, que eu escrevi para poder colocar na minha última história, né? Então, eu peço perdão por qualquer coisa, eu só queria
dar um petisco para vocês entenderem melhor como a minha escrita funciona. Então, vamos lá, né? Vossos lábios me encantam como jamais outros foram capazes de encantar. Consegue em mim acreditar? Consegue acreditar que vosso timbre minha alma veio a cativar? Quando se põe a cantar sobre seus tormentos, por um momento eu sinto meu coração sangrar e me enlouquece o fato de ser eu um dos motivos do teu precisar superar. Promete não se arrepender se uma dança a ti eu puder te conceder. Nessas palavras, as lástimas são meu convite para que me permita te amar até o alvorecer. Mesmo que em mim seja marcado as lágrimas de um vampiro, ao teu lado eu quero dar meu último suspiro.